não tem explicação natural. Só que a parapsicologia vem trazendo uma explicação natural e científica. Só que como ela é pouco divulgada, a gente não sabe disso. Então, por isso que quando acontece algum tipo de fenômeno como esse, ou objetos que se movem, uma casa assombrada, etc., geralmente a gente atribui aquilo que pertence à nossa cultura ou à nossa religião. A gente logo pensa que é o demônio, o espírito do morto, o Exu, o Orixá, e por aí vai, dependendo das crenças de cada um. Mas vamos tentar dar uma oportunidade a uma explicação natural e objetiva. Aqui, como eu já dei o exemplo para vocês, de pensar em alguém, a pessoa liga, sonhar e o sonho se realiza. Aqui é uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que a mente humana tem poderes que a gente ainda não entende? Sim. Porque é comum, hoje em dia, né, com o avanço da mídia, a gente vê por aí novas pesquisas que demonstram que muitas coisas que a gente nem imagina, na verdade é fruto da nossa imaginação. Coisas paralisia do sono, não sei se você já ouviu falar. É aterrorizante. Eu particularmente já tive duas vezes. Para quem não sabe, é quando a gente está acordando, o nosso corpo simplesmente para e a gente tem uma sensação aterrorizante. Tem pessoas que têm visões, vê demônios, espíritos sufocando a gente, porque dá uma sensação de que a gente está sendo sufocado, né? E, na verdade, é simplesmente o corpo que demora a entender que a gente acordou, né? Então, tem essa sensação que às vezes dura poucos segundos, mas quem está ali parece que está numa eternidade. É simplesmente aterrorizante. Então, prepare-se para questionar o que você sabe. Então, agora vamos entender melhor o que é a parapsicologia. Então, uma definição básica: é a área da ciência que investiga fenômenos que parecem ir além de forças físicas e biológicas, mas não são além. Ela não é misticismo, então aqui a gente não está falando de bruxaria, magia, espiritismo, nada disso. A gente está simplesmente só falando de forças naturais do ser humano. Ela também não é pseudociência, porque muitos cientistas que se acostumaram só estudando a matéria, que é regular, repetível à vontade, com estatística, se convenceram de que só isso é ciência, mas isso é uma mentira. A ciência não é só isso. Ciência vem do latim stire, que significa saber com argumentos. E a ciência estuda fatos não só comuns, como alguns físicos e químicos acham que é, mas também estuda fenômenos incomuns, regulares ou irregulares, frequentes ou não frequentes. Às vezes pode ser um caso único, que não pode repetir em laboratório, mas com testemunho humano muito bem observado, a gente consegue demonstrar que um fato existiu sem precisar de estatística matemática e sem precisar repetir em laboratório. Também não estamos aqui falando de religião, apesar de que todos os fenômenos parapsicológicos acontecem em todas as religiões. E aqui vai o porquê que a parapsicologia sempre é associada com religião. Me digam aqui um fenômeno que parece sobrenatural que não seja associado a uma divindade ou a alguma entidade. Imagina, você está na sua casa à noite, vai apagar a luz e de repente alguma coisa se mexe. A última coisa que você vai pensar é que foi você mesmo, né? Bom, eu não toquei nisso e esse objeto se mexeu, então começa a dizer que foi alguma entidade aí que você tem essa crença, enfim. Então, todos os fenômenos parapsicológicos aconteceram em todas as religiões, em todas as épocas, raças, culturas e ambientes. Não é à toa que hoje existem mais de 60 mil religiões interpretando esses fenômenos a seu modo, a seu gosto, né?
A gente costuma dizer a gosto do consumidor. Cada um interpreta do seu jeito e a interpretação científica geralmente é deixada de lado. Também não é charlatanismo, apesar de que hoje tem muitos falsos parapsicólogos que se utilizam da parapsicologia para ensinar charlatanice. Venha para o nosso grupo, para a nossa instituição, que você vai aprender a mover objeto quando quiser, você vai se teletransportar quando quiser, você vai fazer tudo com o poder da sua mente. Não, não é assim, gente. O fenômeno parapsicológico é sempre espontâneo. Ninguém controla e ninguém domina. Então, se vocês verem em algum lugar promovendo treinamento de fenômenos parapsicológicos, aprenda a se comunicar telepaticamente quando quer, fujam disso, porque isso é charlatanismo. Então, por causa desses falsos parapsicólogos que se usam da parapsicologia para promover charlatanismo, para enganar as pessoas leigas e etc., por causa dessas pessoas, desses charlatães, acabam sujando a imagem da parapsicologia e muitas pessoas acabam pensando que parapsicologia é charlatanismo, o que não é. O que ela é? É um campo de pesquisa que busca evidências científicas e padrões para compreender os fenômenos. Então, sim, a parapsicologia é ciência. Quando que ela começou? Com intenção científica, ela começou em 1882 com a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, com Podmore, Gurney, Myers, que eram grandes psíquicos da época, com a chamada metapsíquica, porque naquela época estava em moda os espíritas, que faziam a mesa branca, que moviam objetos, etc., e diziam que esses fenômenos eram causados pelos espíritos dos mortos. Então, foi daí também aquela época que surgiu Allan Kardec, as irmãs Fox, que faziam estalos com articulações do joelho, e depois elas confessaram que isso tudo era uma brincadeira. Elas se reuniam e falavam assim: a gente está se comunicando com um espírito. Aí a pessoa vinha: então prova. Aí elas diziam, né? Se tem algum espírito aqui, dê 2 estalos. E aí a pessoa escutava 2 estalos. Só aí elas levantavam as mãos para provar que não eram as mãos e tal. E as pessoas iam lá, olhavam debaixo da mesa, não tinha nada. Só que depois de muito, elas mesmas confessaram que faziam isso com a articulação dos joelhos. Então tenham cuidado, porque quando alguém fala que manifesta essas faculdades, a primeira hipótese sempre é o truque, a fraude, para enganar, para querer mídia, alguma coisa assim. Então, se alguém fala que faz o fenômeno quando quer, à vontade, certamente é truque. Então, estava na moda esses fenômenos e aparecia o médio para lá, médio para cá, e se movia para cá, até levitavam. Tem um famoso que é o Daniel Douglas Home, ele realmente levitava, de verdade. A poucos metros tem um desenho dele simulando uma experiência com cientistas, onde aparece mentira, mas ele sai por uma janela e entra por outra. Foi o maior médio que já existiu. Então os cientistas ficaram: mas peraí, se esses fenômenos existem, vamos estudar, porque, como vocês sabem, cada um de vocês aqui deve conhecer alguma história real de alguma coisa estranha, né? Será que tá todo mundo mentindo? Não, tem um fundo de verdade, porque Eric de Igual, que foi um historiador dessa área, ele percebeu, ele estudou e encontrou testemunhos de todas as civilizações, em todas as épocas, esses tipos de fenômenos. Então, tem um fundo de verdade. A gente não pode dizer que tudo isso é mentira. Se a ciência estuda a realidade está aí. Se é comum, se é incomum, se é frequente não interessa. A realidade está aí. É dever de todo cientista pesquisar os fatos que acontecem no nosso mundo. E todos esses fatos são do nosso mundo.
Então, daí surgiu a metapsíquica com a Sociedade de Pesquisas em 1882, com intenção científica, mas ainda não tinha sido reconhecida como ciência. Até que em 1934, um pesquisador, doutor em botânica, Joseph Bexheim, ele decidiu aplicar a metodologia científica nos fenômenos parapsicológicos. E a primeira experiência de laboratório foi pegar as cartas Zener, que são 25 cartas, divididas em cinco partes. Cada carta tinha um símbolo. Então ele colocava o médium em um prédio e a pessoa que ia trocar cartas com ele em outro prédio. E simplesmente o observador colocava as cartas de cabeça para baixo e escolhia aleatoriamente a carta. Virava a carta e no mesmo instante o médium tinha que virar a carta e tentar adivinhar. O médium fazia isso e essa experiência durou 6 anos. 6 anos. Imagina ter essa paciência para estudar por 6 anos, fazer a mesma experiência. Porque se são fenômenos espontâneos, não acontece quando a gente quer, então tem que ficar repetindo até acontecer. Então ele ficou 6 anos repetindo, com mais de 1 milhão de vezes, e ele conseguiu estatisticamente comprovar a telepatia através dessas experiências em laboratório, que depois outros parapsicólogos foram repetindo e obtendo os mesmos níveis de acerto, não muito acima da média do acaso, porque a gente pode adivinhar e acertar por acaso, mas então essas experiências alcançaram alguns % acima da média. Então por isso que até hoje muitos cientistas ainda não ficam com o pé atrás, mas ao mesmo tempo não podem negar que esses fenômenos existem. Temos que estudar.